Copa do Mundo tá aí, falta menos de 12 meses e hoje trouxe dois amigos meus e a gente vai discutir jogadores que já estão na Copa do Mundo. É isso aí, vamos ver, traz os nomes pra gente debater. Isso aí, vamos lá, rapaziada. Temos três quadrinhos. Tá na Copa, o jogador que deve estar na lista só fica fora da Copa do Mundo do ano que vem, caso tenha uma lesão grave. Um provável que disputa e está muito à frente dos concorrentes, e o disputa a vaga que é aquele que talvez vá, mas precisa mostrar muito desempenho nessa temporada. João Pedro. Cara, pra mim, João Pedro já está na Copa do Mundo. Eu acho que ele vem agradando pelo que a gente pode ver jogando no Chelsea. E na seleção brasileira também, eu acho que ele não fez um jogo extraordinário, igual ele vem demonstrando no Chelsea, mas vem jogando um 9. Não diria que é o 9 do Hexa, mas é um 9 moderno, que sai, marca e vem buscar jogo. Então, pra mim, eu acho que é um jogador que se encaixa muito no esquema do Ancelotti e está na Copa. Eu concordo com o que o Luizinho falou, Clemba. Eu acho que ele já vem fazendo isso desde o tempo do Brighton, né? Mas agora, Né? sim, mas agora ele tem o chanceler, né, jogando no Big Six, jogando no Chelsea, e pra mim ele tem que ser titular, inclusive, da seleção, dependendo do modelo de jogo que o Ancelotti apostar, né? A gente tem que ver até a Copa, mas pra mim ele entrega muito como esse 9 e esse falso 9, né? Dando liberdade para os nossos pontas, que gostam tanto de fazer essa passagem para atacar o espaço. Então, pra mim, já tá na Copa. Para mim é provável, precisa se mostrar no nível Chelsea, mas deve sim estar na Copa do Mundo. Lucas Paquetá. Cara, o Paquetá, eu acho ele um baita jogador, tem muita habilidade, mas, cara, eu acho que tem nomes que, assim, tipo, que disputaria a posição com o Paquetá. Trazendo um nome rapidamente, não sei se tá na lista aí, mas o Andrés Pereira. Que são jogadores que fazem uma função parecida, mas eu acho que o Paquetá tá no caminho, como que é provável. O Paquetá é provável pra Copa do Mundo, sim. Pra mim ele é provável também, Clemba. Eu acho que eu coloco ele numa prateleira um pouquinho acima do que o Luiz colocou. Eu acho que a característica que ele entrega para a seleção não tem um outro jogador que entregue isso, porque ele não é nem um 8, ele não é um 6, ele pode fazer várias posições do meio para frente. Eu acho que ele tem muita qualidade com a bola do pé e na última Copa ele foi importantíssimo, né? Ele foi titular, jogou muito bem. Então, para mim, ele se recuperando, né? Agora que ele foi inocentado, eu acho que é um cara que tem que estar nesse meio campo, não para ser titular, porque eu vejo essa dupla com Casemiro e Guimarães, né? Mas eu acho que ele é um terceiro nome para estar na Copa, sim, então provável que esteja. Para mim, o Paquetá tá na lista final do Ancelotti pela variação de jogo que você tem com o Lucas Paquetá. Ele pode fazer todas as funções a partir do segundo volante ali. Então, para mim, ele vai estar na lista final, mas é um provável porque na última temporada ele foi muito mal com o West. Já que você falou, Bruno Guimarães. Cara, Bruno Guimarães, para mim, assim, eu acho que ele passa um pouco do ponto do João Pedro também. Ele precisa se provar na seleção, né? Agora com o Ancelotti ele vem fazendo boas partidas, mas nunca entregou aquilo que ele entrega no Newcastle. Mas para mim é indiscutível. Para mim ele tem que estar na Copa, porque é um meio-campista muito bom. Para mim, do nível do Paquetá e mais constante, né? Então, para mim, assim, eu espero que ele suba um degrauzinho a mais na seleção, como vários jogadores têm que fazer, que estão devendo na seleção, mas para mim tá convocado. Eu concordo com o João Gabriel, mas a gente sabe que o Bruno Guimarães vem devendo na seleção, não é o mesmo jogador que o Newcastle. Para mim, o Bruno Guimarães do Newcastle tá aqui, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense tá aqui e o da seleção tá aqui, tá embaixo, porque a gente sabe da capacidade dele. Tudo bem que jogo passado ele fez um gol, acabou gerando confiança nele. Agora a gente vai ter, estamos gravando isso antes do jogo da Bolívia, pode ser que ele jogue muita bola contra a Bolívia lá na altitude, mas eu acho que ele deve ser convocado sim, ainda mais pela falta de jogadores na posição. Eu acho que realmente o Bruno Guimarães é um dos jogadores brasileiros que se destaca na posição de volante e deve ser contratado. Focado. A gente começou esse ciclo tendo muitos volantes, e a gente imaginava que ia chegar agora e ia ser a dificuldade em tirar apenas 4 para a Copa do Mundo. Posso citar dois que decaíram? Que, tipo, Claro. eram dois volantes que eu acho que nós três concordávamos que pensava, nossa, são os volantes futuro meias do Brasil, que são o André e o João Gomes. Decaíram, concorda? Eu acho que nem decaíram tanto, é um time ruim mesmo. Ah, ok.
Mas para mim o Bruno Guimarães tem que ser titular. Para mim é o único titular indiscutível desse meio campo, até o Casemiro é discutível. E para mim o Bruno Guimarães não desempenha tão bem na seleção quanto ele joga no Newcastle, pela característica do meio campo da seleção, que é uma seleção que precisa propor jogo. Ele é muito mais um volante que é do jogo bate e volta, um puxar contra-ataque com o Bruno Guimarães. Box to box. Casemiro. Casemiro, como você disse, é um pouco discutível, quem sabe pela idade, mas eu acredito que ele tem que ser convocado. Não sei se ele realmente vai jogar, mas eu acredito que ele vai ser extremamente importante para o ciclo da seleção na Copa do Mundo, quem sabe até mesmo no vestiário, porque eu sei que o Casemiro, a gente vê relatos e tudo mais, que ele é tipo um líder dentro e fora de campo, então para mim o Casemiro tem que ser convocado. Pra mim, ele é convocado e titular. Eu acho que pro Ancelotti, na cabeça dele, o que a gente viu até agora, ele é o 0-1 dos 11 jogadores da seleção. Eu acho que a constância que ele dá, e claro, ele tem uma idade um pouquinho mais avançada, né? Mas a gente viu o Modric jogando muito bem nas mãos do Ancelotti, o Kroos. Então eu acho que o Casemiro dá essa estabilidade pro nosso meio campo, que hoje sofreu demais nessas eliminatórias, né? Tomou vários gols, tomou gol para Bolívia, Venezuela, então acho que é um jogador que consegue entregar um papel importante tanto de liderança, como o Luiz falou, quanto defensivamente, assim, uma confiança para quem tá ali naquela saída de jogo. Então, para mim, convocado. Para mim, o Casemiro vai ser convocado, só o meu único ponto é a questão da fase do Manchester United, que pode pesar como que o Casemiro vai chegar à Copa do Mundo, mas ele tem que estar nessa lista, principalmente pela confiança e a segurança que ele dá para o Bruno Guimarães poder pisar mais para frente, que a gente precisa do Bruno Guimarães mais para frente no jogo, e não o Bruno Guimarães fazendo uma saída de 3 zagueiros ali. Luiz Henrique. Cara, o Luiz Henrique, meu xará, eu acho que ele deve ser convocado. Não sei como que funciona a cabeça do Ancelotti, eu acho que o Ancelotti ainda quer testar o Luiz Henrique, mas eu convocaria ele porque ele é um jogador diferente. Ele é o jogador do drible, ele é o jogador que quebra as linhas. Na última partida da seleção contra o Chile, é um jogador que, quem sabe, seja um jogador pro segundo tempo. Jogo truncado, 0-0, bota o Luiz Henrique lá, que ele vai entrar, vai pra cima e pode ser que gere alguma assistência, um drible que quebre as linhas e decida o jogo. Eu acho que ele entra na disputa aí, sabia, Klemba? Eu acho que a posição que tá mais aberta hoje na seleção são as pontas, né? São vários jogadores, a gente tem uma safra muito grande, né? Tem poucos camisas 10, mas tem vários pontas de lança. Então é entender quem vai chegar na Copa melhor. Porque agora o Rodrigo tá em baixa, o Antony tá em baixa, mas eu acho que são vários nomes que vão estar nessa disputa até o final. E, claro, ele vem entregando e desde que ele iniciou na seleção, né, o Luiz Henrique, ele foi um dos melhores jogadores. Mas eu acho que vai pesar um pouco ele tá jogando na Rússia e alguns outros jogadores se voltarem em boa fase, como é o Rodrigo, o Antony, Martinelli, o próprio Savinho pode entrar nessa disputa, tem o Estevam, Vinícius Júnior, Rafinha, tem muito jogador aí, né, joga pelas pontas, alguns jogam pelo meio também, mas eu acho que tá na disputa. Na disputa também, eu acabei não falando, mas o Luiz Henrique na disputa. Para mim, o Luiz Henrique está como provado, porque ele é um dos poucos que a gente vê vestir a camisa da seleção e não sentir nada. Para ele jogar com a seleção e jogar com o Zenit é a mesma coisa, ele desempenha muito bem. Porque ele não tá na lista final, para mim já é porque tem muita disputa. A gente tem a ponta com o maior número de jogadores possíveis. Estevam. Cara, o Estevam vem numa crescente, muita gente não botava fé que ele ia chegar logo no Chelsea e ser titular. Tudo bem que a lesão do Cole Palmer acabou ajudando um pouco, mas ele teve sorte, né? Habilidoso, e teve essa pequena sorte do Palmer se lesionar. Agora ele jogando junto com o João Pedro, eu acho que essa dupla funciona muito bem, vem funcionando muito bem no Chelsea e tem tudo para dar certo na seleção brasileira. Tudo bem, o Estevam é novo. Em 2010, o Dunga acabou optando por não levar o Neymar. Neymar era jovem, assim como o Estevam, mas eu acredito que o Ancelotti tem uma confiança no Estevam e o Estevam estará sim na lista final do Ancelotti. Pra mim, na minha lista, eu concordo praticamente com tudo que o Luizinho falou. Pra mim, ele tá na Copa,
mas eu acho que por ser essa situação dos pontas, eu acho que ele tá como provável na lista do Ancelotti, né? Ainda não é um cara 100% que tá lá, mas para mim, assim embaixo, tem que ser convocado. Acho que tem que levar ele e até o Endrick poderia entrar nessa disputa aí, porque eu acho que são dois jovens que a gente tem que dar espaço na seleção porque são o futuro. Para mim, o Estevão tá na lista final por questão de futuro. A gente vê no Estevão hoje o futuro camisa 10 da seleção, que a gente via no Rodrigo na última Copa. Então, para mim, ele já tá na lista final do Ancelotti. Quando entrou muito bem com a camisa da seleção. Rafinha. Pra mim, o Rafinha, eu acho que é o jogador pós-Neymar mais constante dentro da seleção brasileira. Óbvio que não fez nenhum jogo brilhante, assim, falar, nossa, vou bater palma pro Rafinha, Rafinha vai assumir o papel do Neymar na seleção, mas o Rafinha vem jogando muita bola com a camisa da seleção e eu acho que ele é um homem de confiança do Ancelotti e será convocado para a Copa. Eu acho que ele está na Copa já por tudo que ele está entregando no Barcelona, mas eu acho que ele é um jogador, diferente do que você falou, meio inconstante na seleção. Eu acho que ele já teve grandes momentos quando ele surgiu lá nas eliminatórias, jogando no Leeds ainda, que fez gol no Uruguai, assistência, jogando muito bem. Na Copa ele não foi bem, nessa última Copa América não jogou, até fez um gol de falta, né? Ele foi bem, mas agora teve todo aquele episódio com a Argentina, que ele se queimou um pouco. Então a gente espera um Rafinha... O Mário queimou ele, né? A gente espera um Rafinha um pouco mais parecido com o do Barcelona, mas pra mim é um jogador incontestável, tem que estar na Copa e tá na minha lista. Pra mim, o Rafinha vai ser o camisa 10 da seleção na Copa, não em numeração, mas sim em função. E já puxando aqui pro ataque, Rodrigo. Olha, essa é uma situação, acho que é o jogador da lista até agora que você falou, que é mais difícil, assim, porque eu acho que o Rodrigo, desde o Neymar, é o jogador mais talentoso que a gente tem com a bola no pé. Eu acho que isso é incontestável. O Vinícius Júnior é mais protagonista, foi melhor do mundo, mas o Rodrigo, para mim, é mais habilidoso, né? Mas nunca conseguiu dar esse passo a mais. E a gente vê em algumas declarações essa semana do Ancelotti dizendo que só depende do Rodrigo, né? Eu acho que ele tá meio acomodado, eu fiquei um pouco frustrado dele não querer sair do Real Madrid, tentar buscar um desafio na Premier League, não num time de segundo escalão, num Manchester City, num Liverpool, porque tinha essas propostas, ele não quis ir. Então eu acho que é um jogador que, falando de habilidade, ele tá na Copa, é a mesma situação do Neymar, mas ele precisa se provar e voltar a jogar bem. É um jogador que não vem jogando, né? O Rodrigo não vem jogando com a camisa do Real Madrid. Como o João disse, muito especulava em alguns outros times da Europa, Liverpool, PSG. Eu acho que qualquer um que ele fosse, ele estaria muito bem servido. Seria um novo desafio para ele. Eu acho que ele teria mesmo que ter enfrentado. Lá no Real Madrid a gente sabe que não é qualquer um que joga, você tem que treinar bem, tem que ter vontade. O Xabi Alonso é um ótimo treinador. Eu acho que o Rodrigo ainda vai conseguir dar a volta por cima com o Xabi Alonso lá no Real Madrid e chega forte para 2026, porque a gente está no começo da temporada europeia e eu acredito que ele vai ter muita chance. E ele já foi treinado pelo Ancelotti. E quando ele foi treinado pelo Ancelotti, ele foi protagonista do Real Madrid. Então, como o Vinícius Júnior, então eu acho que pelo afeto que o Ancelotti tem com ele, por já conhecer o Rodrigo é um jogador que talvez seja assim convocado pelo Ancelotti. Eu discordo de tudo que o Luiz falou, porque pra mim ele não foi protagonista com o Ancelotti, não tem a confiança do Ancelotti, eu acho e é igual o Endrick, não vai pra Copa por causa do Ancelotti. Mas pra mim o Rodrigo é um provável. O Rodrigo, pra mim, ele tem o peso de ser bom em todas as funções, mas ele não é bom em nenhum. Um jogador mediano em tudo, só que falta Rodrigo, um QI a mais nele. Pra mim, eu concordo com você, Cleber. O jogador de confiança do Ancelotti é o Casemiro, né? O Rodrigo, Vinícius Júnior. Sim. Gabriel Magalhães. Cara, o Gabriel Magalhães, eu acho que, é indiscutível. Ele e o Marquinhos, zaga da seleção brasileira. Magalhães e Marquinhos, convocado com toda certeza. Eu também acho. Acho que hoje ele é o melhor zagueiro da geração atual do Brasil. Vem jogando muito bem na Premier League, sendo o melhor zagueiro do Arsenal na última temporada. Melhor até do que o Saliba na última temporada. Acho que é um cara que entrega muito, até em várias jogadas de bola parada. Ele quase fez um gol até no último jogo. Acredito que pra mim, como o Luiz falou, é um jogador indiscutível, pra mim titularzaço dessa seleção ao lado do Marquinhos. Eu não sei se titular porque tem o Alexandre Ribeiro do Lille que surgiu muito bem na última data FIFA, mas pra mim, esses três, Marquinhos, Magalhães e Alex Ribeiro, estão na Copa do Mundo.
Alisson. Pra mim, titular indiscutível, tá na Copa pra mim. É claro que o Alisson a gente pega no pé dele, né? É difícil ver ele ganhando uma disputa de pênalti, pode ser tanto na seleção quanto no Liverpool, mas ele é um goleiro espetacular. Eu acho que pra mim, agora com o Ederson ele jogar na Turquia, né, perdendo um pouco de espaço, eu acho que pra mim ele é titular indiscutível. Ele não é titular indiscutível pro torcedor brasileiro, pra grande massa, digamos assim, mas a verdade é que o Alisson é um grande goleiro, só que tipo, ele não faz aquelas defesas plásticas, ele não tipo, tem uma ponta excepcional, ele faz tipo, algumas defesas difíceis parecerem ser fácil. Isso eu acho que acaba meio que o povo menosprezando o Alisson e não sei se titular. Eu não vejo ainda outro nome que poderia ser titular da seleção brasileira a não ser ele. Porque, como o João disse, o Ederson acabou indo para a Turquia, agora o Hugo foi convocado, tem a questão do Bento também, mas eu acho que eles ainda não estão preparados. Mas ainda tem um ano, praticamente, até a Copa do Mundo, mas Alisson convocado, mas eu acho que o gol da seleção brasileira ainda pode ser debatível, então provável. Impossível alguém tirar o Alisson de goleiro titular da seleção, ainda mais com o Tafarel. Para mim, o Bento tinha tudo para assumir isso, só que a ida dele para o Al-Nassr acabou quebrando. O Bento, o Santos, aqui no futebol brasileiro, e o Alisson sofrem do mesmo problema na minha visão, que é o goleiro que não faz o milagre. Ele faz a defesa que era para ser um milagre, ele transforma numa defesa fácil. O Hugo tem muito o apelo popular de fazer grandes defesas, mas é porque ele falha e ele entrega bola que não é para ser um goleiro bom, faria aquela defesa em 2 tempos, ou segurando, encaixando. Já o Hugo acaba espalmando bolas por meio da área que resulta em gol. Num alto nível de Copa do Mundo, a gente precisa sim do Alisson. É só ver o jogo dele contra o PSG na última Champions. E para fechar, Wesley do Flamengo, ex-Flamengo no caso. Olha, eu acho que pela concorrência fraca na lateral direita, ele está convocado, mas eu ainda acho que ele precisa provar muita coisa ainda, né? Eu acompanhei ele de perto e eu acho que é um jogador que tem muita dificuldade defensivamente. Atacando o corredor ele é muito bom, ele faz essa passagem, afunila muito bem ali pelo lado direito, mas na hora da decisão, tanto de cruzar e tomar o último passe, quanto defender, eu acho que é um jogador que precisa amadurecer, mas agora na mão do Gasperini, jogando lá na Roma, pode ser que ele se transforme nesse ala, jogando melhor e se adaptando ao futebol italiano, mas eu acho que ele está convocado pela disputa que não tem quem disputar com ele na verdade, né? Tem só o Wanderson e talvez o Dodô, mas eu acho que ele sai na frente dessa galera e já tá na Copa. Concordo com o João Gabriel, a posição de lateral, das duas laterais da seleção brasileira são posições carentes, que tem falta, mas como ele disse, o Wesley é um ótimo jogador ofensivamente, defensivamente ele peca, mas como você disse, tá indo lá para Roma, jogando na Itália, jogando bem inclusive, e o futebol italiano é conhecido por ser um futebol bem defensivo. Então eu acho que ele tem muito a crescer lá na Roma e pode agregar defensivamente também a sua experiência na seleção brasileira. Então o Wesley convocado pela carência na posição. Para mim o Wesley é provável tem a carência, só que ao mesmo tempo nenhum nome é concreto. O Militão pode vir a jogar na lateral direita. O outro zagueiro, Marquinhos, já fez a lateral direita. Então a gente pode ter um esquema com 3 zagueiros que não utilizam laterais. O Gasperini geralmente utilizava 3 zagueiros na Atalanta. Pode chegar com esse esquema na Roma e o Wesley jogar como um ala, o que pode tirar ele da disputa de lateral na seleção. Tem o Ian Couto, tem o Dodô, tem o Wanderson, tem bastantes nomes. Para mim, as duas laterais são muito abertas. E o Wesley é o nome que está mais pertinho do tá na Copa, só que ao mesmo tempo ele ainda não é um nome concreto nessa disputa. Esse foi a sequência de vídeos, galera. Deixe seu like, não se esqueça de seguir as 2 páginas e comenta ideia dos próximos vídeos. E, claro, quais jogadores para vocês estão na Copa do Mundo? Isso aí, obrigado galera, siga as 2 páginas que vem muita collab por aí. Isso aí, valeu rapaziada!